Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do programa 62 Minutos. Nosso encontro para fechar o domingo com uma análise dos principais acontecimentos da semana. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos e também pela TV Jovem Pan. Boa noite, Fabiana Barroso. Boa noite, Alan Gani. Já boa noite para o Paulo Figueiredo, antes que a Fabi já cumprimente todo mundo. Mas eu vou cumprimentar, tá bom? Boa noite, Silvio. Boa noite, Alan. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos da audiência. Boa noite, Alan. Boa noite, Silvio, Fabi, Paulo e a todos que nos acompanham. É isso aí, é uma tela de distância falando dos Estados Unidos. Paulo, tudo certo? Tudo certo, melhor agora com vocês nesse domingo tão especial. E eu queria já aproveitar para fazer o meu pedido. Eu já começo sempre o programa dando boa noite fazendo um pedido. Meu pedido encarecido para você que nos acompanha, para que, além de nos seguir em todas as redes sociais, se inscreva aqui no canal do 62 Minutos, porque esse programa é exibido, como o Silvio falou, pela TV Jovem Pan, pelo canal da Jovem Pan, mas também pelo nosso próprio canal. E a sua inscrição é importante para dar relevância ao nosso programa. Nós continuamos aí com a nossa meta de chegar a 100 mil inscritos e ganhar uma outra plaquinha dessa aqui que eu tenho na parede, eu quero botar mais uma. Então eu queria fazer esse pedido encarecido a você que nos acompanha, curtir o vídeo e tudo que puder fazer para dar relevância ao nosso programa, que é uma produção independente transmitida pela TV Jovem Pan. É isso, e um contraponto, né? Vamos repisar esse ponto, a cobertura jornalística que você vê por aí no consórcio da imprensa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, mande o link pelo WhatsApp e aí fica também mais uma vez o convite para seguir a gente nas nossas redes sociais, como disse o Paulo. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Getter, no Instagram, lá é @P62 Minutos, tem sempre conteúdo extra também, é claro, manda seu comentário pelo Twitter, faz ali uma selfie com a gente no fundo, se você quiser, vai ser registrado nos 2 minutinhos finais. Dito isso, vamos lá para o nosso primeiro assunto. Essa foi a semana das temidas sabatinas no Jornal Nacional. O primeiro foi Jair Bolsonaro, que levou pancada dos apresentadores, aquelas perguntas intermináveis, verdadeiras teses, caretas, né? O ódio. Depois teve o Ciro Gomes, e já se viu claramente a mudança na postura, nas perguntas, e principalmente quando chegou o candidato do consórcio da imprensa, Lula, e aí virou um verdadeiro chá de comadres, né? O dia em que o jornalismo passou vergonha na TV aberta e toda essa palhaçada montada para tentar barrar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo foi assistido por milhões e milhões de brasileiros. Temos muito a falar sobre tudo isso que está acontecendo há praticamente um mês das urnas, há praticamente um mês das eleições. E passando já aqui a bola para girar a nossa mesa, começando com o Paulo Figueiredo, eu lembro o que você está assistindo aqui nos próximos 60 minutos, que já correram 2 que eu estou vendo ali, nos próximos 60 minutos você é totalmente diferente do que você assiste em outros lugares. Paulo Figueiredo. Pois é, Silvio, honestidade jornalística, né? Quando você tem jornalistas que são claros com os seus espectadores de qual é a posição política que eles têm. O problema do que nós vivemos hoje em dia é que você tem um grupo de jornalistas que fingem isenção e praticam um verdadeiro estelionato. Hoje em dia, William Bonner e Renata Vasconcelos dizerem que são isentos é uma vergonha, é uma cinte, é uma cusparada na cara da população. É fazer o povo de trouxa. E eu acho que isso ficou muito claro essa semana. Esse é um tema que é muito caro a mim, eu sempre falo bastante disso, da falta de honestidade que essas pessoas têm com o público em relação às suas posições políticas. Eles sentam no pedestal, no alto do pedestal da suposta isenção jornalística, mas vomitam opinião o tempo inteiro. Então, sejam essas opiniões claras, como em editoriais, que o Jornal Nacional, inclusive no ano passado, durante a pandemia, ano retrasado, fez um muito duro contra o Bolsonaro, mas também no seu noticiário diário, na forma das notícias que escolhe colocar no ar, no tom das notícias que coloca no ar, nos especialistas que resolve entrevistar, nas notícias que resolve não colocar no ar, que também é sempre muito importante, mas eu acho que isso ficou excepcionalmente claro nessa semana, onde nós tivemos uma sabatina no Jornal Nacional, ainda embora em franca decadência, ainda é o telejornal mais assistido do Brasil, e
os candidatos deveriam ser entrevistados de forma imparcial, muito diferente de um podcast, muito diferente de uma entrevista que eu faça com alguém, porque a minha posição política é clara, as minhas ideias são claras, mas eles sentam no alto da isenção deles e deveriam entrevistar os candidatos com isenção. Então, no primeiro momento, nós tivemos um Bolsonaro que falou 40% do tempo e os apresentadores falaram 60%, ou seja, foi praticamente ali um debate. Interrupções constantes. Nós que participamos e fazemos comentários sabemos o quão difícil é você encadear um raciocínio quando você é constantemente interrompido. Nós tivemos perguntas colocadas de forma agressivas, caras, bocas, cinismo, gaslighting, que é um termo que eu sempre cito aqui, que eu sempre falo para as pessoas procurarem, mas especificamente no momento onde a Renata Vasconcelos, a moça do Fique em Casa, disse: fique em casa se puder. O Bonner, eu candidato. Aqueles momentos bastante ridículos na entrevista do Bolsonaro. Nas demais entrevistas, o tom foi completamente diferente. Na própria entrevista com o Ciro Gomes, por exemplo, só para citar um outro candidato aqui, o tempo foi muito mais bem dividido, 30, 70, 25, 75, e obviamente, quando chegou o Ciro teve oportunidade de desencadear os seus pontos, falar o seu mumble jumble lá, que ele adora falar, falou até de forma eloquente, e quando chegou no Lula, primeiro, todas as perguntas eram uma oportunidade do Lula brilhar. Eu brinquei com a nossa querida colega de Jovem Pan, minha amiga Ana Paula Henkel, Ana Paula Henkel, na sua opinião, quem foi a maior levantadora? Né? Ana Paula, campeã de vôlei, medalhista olímpica. Eu falei: Ana Paula, quem foi, na sua opinião, a melhor levantadora do Brasil? Ela falou assim: olha, eu achava que era a Fernanda Venturini. Eu brinquei, mas agora se descobriu que, na verdade, é a Renata Vasconcelos. Uma entrevista que começa com basicamente um atestado de idoneidade, né, dizendo que o Lula não deve nada à justiça, e passa por momentos onde os apresentadores dão a oportunidade do Lula se diferenciar da Dilma, oportunidade do Lula dizer como é que ele vai consertar esse caos econômico que supostamente o Bolsonaro está deixando, oportunidade para o Lula dizer o que ele vai fazer para combater a corrupção daqui para frente. Enfim, eram bolas e bolas levantadas, e tem outros momentos, a gente pode comentar aqui mais sobre outros momentos, mas basicamente me deu a impressão no final que era uma daquelas entrevistas fajutas que a gente constrói quando está fazendo campanha política, no horário eleitoral, onde um ator travestido de jornalista, né, interpretando os jornalistas, faz perguntas ao candidato como forma do candidato brilhar. E no final das contas foi isso que nós tivemos. O importante é o contraste e a nudez exposta do jornalismo militante. Exatamente. E a frase, né, meu caro Paulo Figueiredo, e aí passando aqui, Fabi, vamos girar a nossa bancada, a frase: o senhor não deve nada para a justiça, né? Dizendo isso para o Lula, isso é de uma hipocrisia, é de uma disfarçatez, né? Absurda. Eu vou só acrescentar, mais uma vez eu vou usar aqui a expressão: as coisas, os fatos não desacontecem. Não adianta tentarem fazer isso, não adianta. Eu queria me dirigir até o pessoal que está nos assistindo. Então, você aí, minha senhora, meu senhor, que ficou procurando qual era o canal da Rede Globo nas TVs fechadas, ou tentou assistir pelo YouTube, porque realmente faz muito tempo que não assiste. Eu era uma dessas. Até me choquei, né, para falar do William, para chegar no mesmo nível. O William Bonner está bem mais inchadinho, né, William? Algo aconteceu aí. Porque ele ficou no deboche. E a gente precisa também fazer um bom debochado, porque, o que você disse, né? Ele já deu para o Lula a certidão de nada consta, que dá à justiça. Se eu não me engano, estava faltando essa certidão na justiça, não sei se ele conseguiu ainda fazer, mas eu sei que isso é meramente algo burocrático, que fará. Mas o nada consta do William Bonner foi algo impressionante. Você já começa a entrevista com o que é algo mais polêmico e também um grande problema atrás, acabando com a Operação Lava Jato. Né? Operação Lava Jato, a gente precisa lembrar o que a operação fez pelo Brasil.
Tiveram alguns erros ali, sim, mas os erros não têm como detonar os acertos, foram muito maiores, né? Então, é o que você falou, Silvio. Dentro do contexto histórico, para quem é mais jovenzinho não lembra, a gente vai lembrar, né? Foram anos e anos de corrupção, mensalão e etc. Não tem como falar que isso não aconteceu. O Lula deve muito à justiça. Mesmo que agora, momentaneamente, na justiça, ele não tenha uma condenação que vale ali para a lei da ficha limpa, que, aliás, ele quer mudar porque não está legal, né? E pode ser que o futuro mude, a gente não sabe. Ele também tem muito a dever na situação moral, aqueles que sabem que nem sempre a justiça realmente é justa, mas fica aí um óbice moral. Então, é muito desleal. Agora, em relação ao presidente Bolsonaro, até cheguei a brincar. Bastavam ter colocado um gel ali, porque aí teria ficado mais honesto, que era aquilo, né? Era aquela luta no ringue, mas aquela lá... Esqueci o nome daquele pessoal que fazia aquelas lutas de antigamente. Faltou só isso, e o presidente Bolsonaro na defensiva. Telequete. Telequete, era um telequete a nível global, né, em 2022. E aí eu tive que ver um trechinho de uma novela, sabe, da Rede Globo, poder não perder nenhum minuto do presidente Bolsonaro. Gente, que tristeza. É decadência, sim, porque a oportunidade que eles tinham de mostrar para nós, que não assistimos há muito tempo, que eles pelo menos tinham uma isenção, disfarçava, né, nem que o ódio estivesse por dentro, não houve isso. Eu lembro de 2018, onde a Miriam Leitão teve que psicografar, né, receber algo ali, que é a Rede Globo, né, falando ali do que o presidente Bolsonaro tinha falado do apoio à ditadura, e ela falou especificamente, não foi da Rede Globo, ele falou do Roberto Marinho. Então, assim, isso não houve, eles já vieram totalmente protegidos e formando aquele circo, gente. Foi um grande circo, um grande teatro, novela dos anos 80, com falas bem démodé. E aí a gente conversava aqui, né, antes, a apoteose que o consórcio, né, que a velha imprensa fez com essa entrevista, né, nas manchetes. Mas assim, portais de notícias com 5, 6 análises, 7 matérias, e as agências de checagem, né, as patrulheiras, né, a polícia da imprensa, e eles indo lá, e olha, o Bolsonaro mente, Bolsonaro... E o Lula foi fofo, o Lula escorregou, teve um deslizezinho aqui, até quando ele chamou o agronegócio, o motor da nossa economia, né, responsável pela resiliência da nossa economia, por exemplo, durante os dias mais difíceis da pandemia, né, e que talvez seja o único setor que verdadeiramente o Brasil é competitivo no planeta com outras economias gigantescas. O Brasil, inclusive, não alimenta só aqui os milhões de brasileiros, alimenta o planeta, alimenta o mundo, né? Exporta para a China. Né? Aí ele vai dizer que o agronegócio é fascista. E até isso, até nesse ponto, passaram ali um esfregão, né? Deram uma maquiada, a mancadinha do Lula, deu uma mancada, mas veja bem, né? Não, a Renata Vasconcelos limpa a barra para ele no ar. Ela limpa a barra para ele no ar. Ele está falando, ele fala o negócio do fascismo, ele diz que os empresários do agronegócio querem destruir. A Renata, vocês podem reparar, assistam novamente. Ela quase que vira e fala assim, não, pegou mal, ajeita isso aí que pegou mal. É a mensagem que ela passa para ele reconsiderar a afirmação dele de tão perplexa que ela fica. Então, a passada de pano, o esfregão que você está falando, ele começa com a entrevistadora. Exato, e depois todo mundo, meu Deus, né? Descobrimos o que o Bolsonaro tinha escrito, as palavras na mão dele, etc e tal, né? E estava lá escrito, né? Nicarágua, porque é onde o amigo do Lula, né? O Ortega, o Daniel Ortega, que eu ia falar presídio, mas já estou me corrigindo aqui, imediatamente, porque ele é um ditador, né? Ele está perseguindo e fechando templos religiosos, né? Tinha a Colômbia, onde um terrorista chegou à presidência da República pela primeira vez, num país que lutou durante anos, década a fio, contra a narcoguerrilha. Então agora a gente vê o que está acontecendo, né? Afinal, aliás, o movimento, né? A gente já falou isso em programas anteriores, o grupo armado terrorista da qual ele fazia parte matava e teve sim ligações com Pablo Escobar e por aí vai. Basta assistir a série Narcos, a primeira temporada na Netflix, você vai encontrar, né, a espada
A Espada do Libertador, que é o segundo capítulo da primeira temporada. Você tem a Argentina, e a gente viu aqui, bom, temos um economista na bancada, o Alan pode até falar um pouquinho se quiser. A gente olha a catástrofe econômica da Argentina canhota. E o Dário Messer, que é o doleiro dos doleiros, segundo as delações, segundo a própria Lava Jato, é quem lavava dólares, dinheiro para os marinhos, né? E aí muita gente, não, pegamos a cola do Bolsonaro. Pois é. Esse duplo padrão cínico da imprensa brasileira, para a gente aqui, para a nossa audiência tão qualificada, não é surpresa nenhuma. O que o Bonner fez ali parecia a técnica de interrogatório de Cuba. Ele despejava uma série de acusações vagas, uma série de acusações levianas, tomava aquilo, a opinião, como uma verdade, como um fato, e dava ali poucos minutos para o Bolsonaro responder. Então ele tinha que se apegar simplesmente a uma acusação para tentar desconstruir. E todas as outras passavam como verdade. Outra técnica que ele utilizava, uma metonímia, uma parte pelo todo. Então ele dizia, os seus apoiadores são a favor de um golpe militar. Como assim os seus apoiadores são a favor? Ele fala agora em nome de todos os apoiadores. Quem vai em manifestação a favor da liberdade, defendendo a Constituição Federal, parecida que vai ter com o 7 de setembro, sabe que é uma minoria da minoria que fala em golpe militar. Mas malandramente o Bonner coloca isso como uma verdade, como se todos os apoiadores fossem a favor desse tipo de coisa. E aí, quando chega na vez do Lula, tem a façanha de conseguir separar a corrupção que ocorreu no governo Lula do presidente. O presidente é blindado. Ele não sabia de nada, né? Era a mesma narrativa, inclusive, do mensalão. O Lula é um ingênuo que não sabe de nada. E olha, inverteram até, né? O fato de ter corrupção, ele falou isso, Lula, é porque eu mandava investigar a mesma narrativa do mensalão. Gente, é uma inversão completa. E aí eu pergunto, por que não teve nenhuma pergunta? Você falou do Daniel Ortega, muito bem lembrado, ô Silvio. Por que não teve nenhuma pergunta sobre o Foro de São Paulo, sobre o encontro do Lula em 2003, aliás, no mês de agosto, com o Manuel Emarulanda, da Farc colombiana, das participações da Farc no Foro de São Paulo, do qual o PT é fundador? Por que não teve sobre todo o descontrole fiscal que começou no governo Lula? Nada disso foi levantado. A suposta relação do PT com o PCC, são temas que estão aí. São temas que ganharam as manchetes dos jornais e depois rapidamente foram abafados. Então, assim, ficou muito claro o padrão petista Globo de qualidade. Exatamente. E aí você falou do mensalão, eu me recordo de uma passagem na qual, e aí do Lula, né? E aí ele tenta equiparar o mensalão, que foi um esquema de compra de votos, segundo o relatório do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, ação penal 470, e o Joaquim Barbosa não tem nada de direitista, de conservador, muito pelo contrário. Já se foi filiado, não sei se ainda está, a um partido de esquerda para tentar ser político, né? E ele disse, foi compra de votos, citou a reforma da Previdência, citou a lei de falências, está tudo no Google, para quem estiver assistindo, pode procurar. Né? Esquema de compra de votos. Os deputados mandavam os seus assessores sacar dinheiro na boca do caixa do Banco Rural e de outras agências bancárias, em Brasília, por exemplo. Lembram? Brasília Shopping, faz a busca, procura imagem, tem lá. Né? Tem os nomes dos assessores, tem os nomes dos deputados. Compra de votos com o tal do orçamento secreto, que é público, que foi uma invencionice, uma manchete de festim de um jornal paulista. Ah, mas ali tinha a falta de transparência no orçamento. Tá, tudo bem, claro, isso tem que ser corrigido se tem falta de transparência. Mas é uma questão legislativa que não tem nada a ver com o executivo. Não tem nada a ver com chamar o Marcos Valério, o carequinha, como dizia o Roberto Jefferson, falar, vai lá e paga. Paga porque a gente precisa votar isso daqui. Nada. E aí, o que acontece? A apresentadora fala assim, exato, ela concorda com o que ele está dizendo. Ah, hein, Paulo Figueiredo? Aí não dá, né? Ah, vá. Não,
um momento onde ela fala, ele fala orçamento, a frase é orçamento secreto é uma excrescência, e ela vira e fala assim, exato. Ela deixa escapar. Desculpa, Renata Vasconcelos é muito ruim. Muito ruim. Na entrevista do Ciro Gomes, ela erra, inclusive, erros grosseiros. Eu não sou nenhum professor Pasquale, mas comete erros grosseiros de português de conjugação verbal. Entendeu? Então, assim, o que chama atenção nessa história, inclusive na entrevista, é um momento em relação a esse ponto, onde o Lula fala: se tem uma coisa que eu sei, é negociar. Se tem uma coisa que eu sei, é negociar. Eu falo, tem que botar, vou resolver botando para conversar com o Congresso. Eu falo, conversar com o Congresso? Ora, vamos olhar o histórico do PT com o Congresso. Quando o PT assume, o PT tem uma enorme dificuldade de governar. Daí o Zé Dirceu tem uma brilhante ideia. Por que pô, vem cá, a gente tem, votando assuntos aqui, de interesse ideológico, nacional, interesse de poder, assuntos de valores gigantescos. Esses caras do Congresso Nacional ficam brigando por causa de migalha. A gente tem um orçamento gigantesco na mão. Só de publicidade, olha o quanto que a gente gasta. Pô, vamos parar de perder tempo com esses caras do que se chama hoje de centrão. Parar de perder tempo com esses caras. Dá o dinheirinho na mão deles, que eles votam tudo com a gente. Ora, isso não é negociação. Isso é corrupção. E não é corrupção pura e simplesmente dos indivíduos, dos deputados. É uma corrupção da República. Ora, por quê? Porque a República precisa dos três poderes funcionando de forma independente. O princípio do Montesquieu. No momento onde o Poder Executivo corrompe os deputados, ele está corrompendo um poder que deveria exercer a sua fiscalização. E aí, nesse momento, ele deixa de ter o seu freio e o contrapeso. Isso é a mesma coisa do que você viver numa autocracia, numa ditadura. Essa foi a primeira negociação que o Lula diz que fez com o Congresso Nacional. Estourada essa negociação, o PT falou, desse jeito não dá mais. Dinheiro vivo, sacado por agência de publicidade, por o nosso lavador de dinheiro Marcos Valério, não dá mais. Vamos mudar a relação com o Congresso. E aí, como o PT muda a relação com o Congresso? Ora, eu não posso dar dinheiro para eles, mas eu posso dar dinheiro por debaixo do pano para as campanhas deles. Eu posso. E aí eu não preciso lidar diretamente com isso. Eu posso botar as empreiteiras. Pô, olha o tamanho das nossas diretorias na Petrobras, olha o quanto de dinheiro que a gente tem nos nossos fundos de pensão, olha o quanto de dinheiro que a gente tem na mão em contratos. Pô, vamos botar essas empreiteiras fazerem doação de campanha dos nossos aliados, e aí, pô, o que eles fazem com o dinheiro de campanha, se gastam na campanha, se tem sobra de campanha, e depois eles gastam na pessoa física, isso aí não é com a gente. O importante é que eles vão votar com a gente o tempo inteiro. E, mais uma vez, o PT subverte a República. De forma que, entendam a gravidade disso, os senadores e deputados eleitos durante o governo do PT disputaram as eleições em condições desiguais, porque eram favorecidos por doações ilegais de propina, de dinheiro superfaturado de empresas que tinham contrato com o governo, dentre elas empreiteiras. Mais uma vez, o PT subverte a República. O Poder Executivo governa sem o check and balance do Poder Legislativo. E pior, o Poder Executivo passa, então, a nomear juízes para o Supremo Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que precisam da aprovação do Senado Federal, que é aprovado por senadores que muitas vezes estão recebendo esse tipo de dinheiro, que concorreram de forma ilegítima e, portanto, foram eleitos de forma ilegítima e que votaram não com o principal interesse do país em mente, mas com o interesse próprio. E aí, o Poder Executivo manda, o Poder Legislativo está comprado e os indicados para o Poder Judiciário foram indicados de forma também ilegítima. Entende como toda a República
cai simplesmente com um chamado esquema de corrupção, é muito mais do que um esquema de corrupção. É um esquema de corrupção no sentido lato da República. Ora, você comparar isso com o chamado orçamento secreto, as emendas de relator, isso é tão absurdo que às vezes fica complicado para as pessoas explicar que as emendas de relator são exatamente o oposto. Enquanto o Mensalão e o Petrolão davam mais poder para o executivo controlar os outros poderes, principalmente o legislativo, as emendas de relator tiram do presidente esse poder. Desde a aprovação do orçamento impositivo em 2015 e depois da aprovação em 2020. Primeiro, 2019, o presidente Bolsonaro veta isso que se chama de orçamento secreto. Em 2020, o veto é derrubado, o senhor Rodrigo Maia tentando dar o seu verdadeiro golpe no país, achando que ele ia implementar uma espécie de semi-parlamentarismo, consegue aprovar esse tipo de coisa, e com isso o governo passa a ficar muito mais vulnerável, porque ele perde o instrumento que todos os governos presidencialistas sempre tiveram no Brasil, de emendas, negociar votos em relação a emendas, que é legal, legítimo e existente. O presidente Bolsonaro perde esse poder. Então, a comparação é mais esdrúxula, porque enquanto Mensalão e Petrolão dão ilegalmente o domínio da República para o Executivo, e portanto para o PT na época, as emendas para relator retiram o poder de capacidade legal do presidente de negociar com o Congresso. Então é uma excrescência pelos motivos opostos aos delimitados pela Renata Vasconcelos e pelo Lula. Acho que o Lula até admite isso. O Lula admite, ele fala, o Bolsonaro não manda em nada, o Bolsonaro é um bobo, ele fala. Sim, e aí, Fabio, eu já vi que você fez anotações, você quer falar, mas só um ponto, que é o seguinte, né? Qual é a intenção, além em alguns casos, de um esquerdismo irrecuperável que vem de muito tempo na classe do consórcio, né? Dentro do consórcio? De um lado, financeiro, deles próprios. Eles sabem que a torneira secou, né, que as verbas da SECOM pararam de chegar, da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. E do outro, porque muita gente desse grupo de lava-fralda, né, o que eles pensam? Eles pensam o seguinte, tem um jovem ali assistindo tudo isso que não tem a memória disso que a gente está falando aqui nesse programa. Né? Esse jovem ele era muito criança, ou nem tinha nascido quando aconteceu o Mensalão, 2005, né? Que já vem de antes, inclusive, do comecinho do governo Lula, que foi eleito em 2002 e assumiu em 2003. Ou no Petrolão, ele ainda não estava interessado em política. Por isso essa campanha que eles fizeram, não, vai lá, tire o título para você votar pela primeira vez no Lula. É isso que está acontecendo, por isso que é importante. Para você que chegou até esse vídeo, aliás, se não tiver inscrito no nosso canal, inscreva-se. Vamos tentar levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Compartilhar, e também, ou se você não quer levar o programa inteiro, recorte determinadas falas que a gente traz aqui nesse programa e passe para frente para que as pessoas saibam o que aconteceu lá atrás. Muita gente não tem memória porque não viveu aquilo. E é nesse ponto que esse pessoal está tentando atacar. Esse é o voto que eles estão procurando. Diga, Fabi. Perfeito, eu só queria bravo, trazer... né? Tá bravo, todo mundo tá bravo. Tá muito tarde da noite. Mas a gente tá bravo mesmo. Eu tô brava, no caso. Coisas que eles fizeram lá, passação de pano. A tal da lista tríplice, né, que o Lula falou, que ele ficava preso à lista tríplice nas indicações. Ora, a gente preza a Constituição Federal ou não? Porque a Constituição não exige realmente que fique preso na tal da lista tríplice. Então falaram como se fosse uma verdade, ninguém contestou, estamos nós aqui contestando neste programa, o que a Braveza faz. O Lula confessa que recebeu informações privilegiadas, agora na entrevista não, né, no chazinho de comadres ali da Globo. Ele confessa que ele recebeu informações privilegiadas da Polícia Federal quando ele estava na Índia. Qual é a dúvida, gente? Pois é o presidente Bolsonaro que interfere na PF, né? E aí também o que eu achei que são palavras, mas as palavras são as que ficam, ainda mais utilizadas pelo consórcio, que eles fizeram uma equiparação de não foi
corrupção consumada, foram escândalos de corrupção. Realmente, nós permanecemos escandalizados, mas com a corrupção consumada. Então, só ajeitando aqui os probleminhas que tiveram nas narrativas, que as agências de checagem, né, os checadores, estão lá passando pano para tudo isso aqui que eu estou falando. Então, seria importante. Lista tríplice não é obrigação, viu, pessoal jovens? Não é. Por isso que o presidente Bolsonaro fez indicações fora da lista tríplice, porque lista tríplice costuma ser os amiguinhos ficam devendo favor. E a confissão do Lula em relação a ter recebido informação privilegiada quando ele estava na Índia é grave. Isso é muito mais grave do que qualquer tentativa de dizer que o presidente Bolsonaro tem interferência da Polícia Federal e não nomeou Ramagem, tá bom? Se prendem aos fatos. Perfeito o que você falou, Fabi. E, aliás, essa bola que o Paulo levantou em relação à explicação do mensalão e de como ele operou e como ele se formou, é essencial, porque isso é a corrosão da democracia por dentro. Isso sim é um ato antidemocrático, porque você está fazendo com que um poder fique subordinado ao outro. E além disso, eu queria lembrar também os financiamentos na era PT às ditaduras como Angola, como Cuba, como Venezuela. Isso é amplamente documentado, tem vídeos, então é assim, é o dinheiro que poderia estar sendo usado para infraestrutura no Brasil, para a saúde, para a educação, com taxas subsidiadas via BNDES para essas ditaduras socialistas. Enfim, isso sim é um ataque à democracia. Exatamente. Bom, para a gente amarrar então o bloco de eleição, eu só queria mandar um abraço para a população de Ituiutaba, em Minas Gerais. Ô Paulo, você tem mais algum comentário ou não? Tá rindo, Paulo? Pois é, rapaz, eu tô rindo, a gente tem que rir. Essa semana foi a semana de Ituiutaba. Eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia Ituiutaba, não tive oportunidade, tenho certeza que é um lugar muito bonito. Minas é um estado muito bonito, mas aparentemente não saem os melhores políticos de lá. Eu reparei nessa semana, uma semana começou quente, com uma briga entre o nosso querido Rica Perrone e o André Janones, o deputado André Janones, que fazia acusações ao Rica Perrone, dizendo que o Rica teria se aproximado de um assessor dele, chamado Fabrício, oferecendo a ele dinheiro para falar que o Janones tinha feito rachadinha. E eu achei esse fato um fato jornalístico muito interessante. O Rica Perrone naturalmente rejeitou essas acusações de forma veemente. O Janones foi absolutamente e desnecessariamente grosseiro com o Rica, para dizer o mínimo, né? Com o Rica no Twitter. Eu achei o fato jornalístico interessante e entrei, a Jovem Pan entrou também em contato com o Fabrício, esse assessor. Para surpresa, descobrimos que não só havia gravações com comprovações nesse sentido, soubemos e tivemos acesso a uma denúncia que já havia sido feita desde janeiro ao Ministério Público Federal, que até hoje sequer chamou o denunciante, no caso o assessor Fabrício, para o primeiro depoimento, ou seja, o Ministério Público Federal sentou em cima da ação e descobrimos que havia áudios de gravação, havia outros testemunhos, mas também chamou a atenção as conversas que o Janones... denúncias de rachadinha, né? As informações eram de que o Janones estava combinando com os seus assessores de receber um pedaço do salário deles de volta, que seria a prática de rachadinha, uma prática da qual acusaram, inclusive, o Flávio Bolsonaro, por exemplo. Então, o fato é muito interessante, há áudios, há gravações, há denúncia formal e, infelizmente, não há a apuração das autoridades a respeito desse assunto. Mas chegaram outras coisas também. Um registro de ocorrência de agressão do Janones a uma mulher e ameaça, com subsequentes ameaças. O próprio Fabrício falou para mim
ao telefone: estou me manifestando porque eu não quero virar um outro Celso Daniel. Essas são exatamente as aspas dele. Eu tenho muito medo do que essas pessoas podem fazer comigo. Daqui a pouco, se esse assunto some, eu sumo, desapareço e ninguém sabe o que pode acontecer. Não são palavras minhas, palavras do próprio Fabrício, numa conversa telefônica que eu tive com ele. Mas ele também compartilhou uma série de prints de um grupo de WhatsApp onde o André Janones se dirige aos seus assessores e demonstra um completo descontrole mental. Os prints são públicos, já estão nas redes sociais. O próprio Janones sequer pode alegar privacidade, porque na conversa de WhatsApp ele manda printarem e colocarem em público, mas ele chama os funcionários de desgraçados, de FDPs, eu não vou falar palavrão aqui no programa, de tudo que vocês podem imaginar. Ele se dirige assim aos seus funcionários. Num dado momento ele tem um surto, diz que está todo mundo para dar uma advertência, depois ele tem um outro surto, fala para todo mundo que está todo mundo demitido, e aí ele começa a gritar: me respondem, me respondam, me respondam. Eu fiquei chorando das 3 da tarde às 9 da noite no meu gabinete de porta fechada sozinho, e ninguém nem veio me perguntar o que estava acontecendo. Eu identifiquei nisso uma pessoa em um possível estado de saúde mental precário, desajustado. Perguntei, inclusive no Morning Show, ao Fabrício se esse era o comportamento normal do deputado André Janones. Ao que ele me responde que ele é uma pessoa mentalmente instável, de novo, aspas, do ex-assessor Fabrício, assessor que, segundo consta, era muito próximo, estava com Janones desde a época da greve dos caminhoneiros, e que inclusive ele tomava medicamentos para medicamentos, tarja preta, como a gente costuma chamar. Então, foi uma semana de muita surpresa. Se você olhar as ações, né, das manifestações do Janones no Twitter, elas realmente muito destemperadas, chamando todo mundo de vagabundo, disso, de aquilo, uma pessoa realmente aparentemente num estado mental eu diria assim, descompensado. Eu acho que é um adjetivo que eu posso usar aqui. E ele falou que tomou ações, inclusive contra a Jovem Pan, para remoção de conteúdo, censura, proibição. Até o momento, pelo menos a Jovem Pan não foi notificada de nenhum tipo de decisão. Obviamente, decisões judiciais serão cumpridas, mas ele fala de fake news. Ora, em momento algum foi feito fake news. Nós fizemos uma entrevista com ele, com o assessor Fabrício no ar, convidamos reiteradamente o André Janones para que ele viesse ao programa, no caso o Morning Show, para também apresentar o lado dele da história e contestar qualquer informação que fosse apresentada ali. E, de novo, as informações não foram nossas, foram uma entrevista a um ex-assessor, que de fato era ex-assessor, e ele se recusou, que eu acho que é uma prática comum hoje desse pessoal de esquerda. Eles morrem de medo de ir num programa de entrevista, por isso que o que mais está acontecendo é esquerdista arregando para sabatina na Jovem Pan, inclusive o Lula. É uma verdade. Olha só, vamos falar de mais um assunto, que hoje a gente está bravo, né, como disse a Fabi. Mas esse assunto é grave, né? Lá se vai aí uma semana praticamente, e até agora o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não explicou, não divulgou onde estão as provas e onde foi que ele viu a preparação de um golpe de Estado no Brasil, num grupo de conversas privadas de empresários. Mandou a Polícia Federal buscar computadores, celulares, às 6 horas da manhã na casa, nos escritórios, bloqueou contas bancárias de empresários que empregam milhares de pessoas no Brasil. Bloqueou acesso à comunicação. Ou, repito, tem algo que só ele achou, o que não parece ser o caso. Nem o consórcio de imprensa comprou essa. Ou ele foi longe demais nessa sua paranoia golpista. E o que se desenha para o futuro, gente, é algo muito ruim. É um longo inverno. Porque nós vamos ter que lutar para ter de volta algo que está na Constituição e que se chama liberdade. Liberdade de opinião, liberdade de expressão, direito de reunião. Não caiu nada bem esse AI-5 do Alexandre de Moraes.
Então fica a pergunta, aonde está o golpe em curso no Brasil? Onde estão os soldados, os tanques? Vão fechar o Congresso Nacional? Pegando aqui até um trecho brilhante do artigo de capa da Revista Oeste dessa semana de ninguém menos do que Guzzo, José Roberto Guzzo. Aonde estão os tanques, os paraquedistas? O que vai acontecer com os governadores? Quem está financiando esse golpe pela internet? Qualquer coisa diferente disso, e aparentemente não tinha nada disso no grupo de WhatsApp, é o golpe do emoji, da carinha, do joinha. Aparentemente é isso, né? Qualquer coisa diferente disso é um tribunal de inquisição, é a fogueira do Alexandre de Moraes. Fabiana. Olha, esse caso é bem chocante porque ele só vem dar sequência a muita coisa que está acontecendo no Brasil. Mas vamos lá, porque tem esquerdista vindo tentar contestar comigo, principalmente lá no Twitter, acho até engraçado, porque eles nem apontar a Lei de Segurança Nacional. Meus queridos, leiam a Lei de Segurança Nacional, porque diz que tem que ter atos, tá? Atos. Você tem que fazer algo. Vou traduzir a palavra atos para vocês, mas vão lá procurar no dicionário para ver o sinônimo, para vocês entendem. Preparatórios, né, de violência. Então, assim, não é mensaginha, que nem disse um dos empresários que fala assim, eu prefiro um golpe do que o PT. Não existe crime de preferir algo, né? Não existe. Não existe nada sólido, mesmo porque a gente não tem acesso aos autos, nem os advogados. Isso já está virando um parâmetro. AB, cadê você? Né, eu vim aqui para te ver, porque, aliás, eu te pago. Nada. Cadê as prerrogativas dos advogados? Zero. Então, a gente está vendo, não é só a conduta que está lá na ponta do Alexandre de Moraes, a gente está vendo a conduta organizada de vários entes aí da federação que deveriam tutelar. Tutelar significa proteger o nosso direito líquido e certo individual de liberdade de expressão. E se não houver crime, meus queridos, não tem como fazer busca e apreensão. Então, pessoal, agentes da Polícia Federal, eu sempre os defendi. Eu sei que lá, eu sei como chega a intimação, já tive acesso. Chega lá sem o processo, sob sigilo, né? Sobre o que é investigado, sob sigilo. Quem está querendo aquela ordem, sob sigilo. Então, o agente da Polícia Federal não tem muito ali, só chega para ele, aprende todos os aparelhos, e o que a gente vai fazer? Ele vai pôr o cargo dele, aí a pessoa fala, ordem manifestamente legal, não se cumpre. Mas a ordem, assim, é dada desse jeito. Ele não sabe se aquela ordem é manifestamente legal, tá? Porque não vem o escopo. Mas, assim, agora acho que vocês já sabem, vocês estão com alguma dúvida disso, é melhor se inteirar um pouco e tentar fazer algo, porque eu acho que tem que começar nas pontas, porque lá de cima não virá. Então, aquele negocinho que ficam falando, é porque o presidente Bolsonaro foi tão assim, querido com o Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro sempre é. Ele sempre tem a educação que merece no cargo. Né? E ali o que aconteceu no TSE, a cadeira dele foi para trás, a brincadeira foi essa. Eu fiquei muito brava com o pessoal da direita que ficou fazendo meme de uma coisa ali que deveriam ter mostrado o que era, foi pela cadeira, não foi que teve uma conversa ou não. E o presidente Bolsonaro confiou na boa-fé, que tem que ser, né, dele, de continuar algo ali, de ter um acirramento. Não tem acirramento algum, gente, não esperem que vai ter ficar mais leve, não, porque o receio do pessoal é tão grande que o presidente Bolsonaro continue, que eles estão fazendo isso com os empresários. E os empresários, é onde me conforta, tem um time de advogados muito bons, que agora estão vivenciando na pele, infelizmente, que realmente não têm acesso aos autos, foram até Brasília, chegou em Brasília e falaram, olha, meus queridos, vocês têm que entrar com um processo para vocês terem acesso aos autos. Oi, cadê as leis todas? Eu ficaria até amanhã citando o que está sendo violado dos advogados, dos empresários, de nós, meros cidadãos brasileiros. Então, é bem vergonhoso, é por isso que o consórcio não comprou, porque esse pessoal aí põe dinheiro em propaganda. E vocês têm que realmente sentir, porque uma hora vai bater na tua porta. E passando, então, lembrando de um detalhe, né? Tudo isso só aconteceu e, segundo as próprias manchetes dos jornais, é a única base para essa decisão estapafúrdia do Alexandre de Moraes, partiu do vazamento dessas conversas privadas de WhatsApp por
um site, né, por um blog. blogueiro, por E um a, blog. e a Fabi me corrija se eu estiver enganado. É Nem o Wrap poderia Up ser usado como prova, segundo decisão do próprio viciado do STJ, do STJ, e do né? STF, que tem uma súmula vinculante. A gente não pode ser usado, tá bom? Aliás, eu quero me dirigir ao jornalista também, ainda bem que você lembrou. Vazar conversas privadas é crime, tá? É crime. Você só pode fazer isso quando tem um crime em flagrante, que a pessoa está super em estado de perigo. Aí você pode fazer para proteger a vida daquela pessoa. Não é o caso. E para você vazar desse jeito, você tem que ter autorização de todos do grupo. Querido, você não tem. Está lá, está na Constituição. Não sei que você risque isso da Constituição, tá bom, meu querido? Fica aí meu recadinho para você. Eu nem deveria dar, porque eu acho que você vai sofrer. Não sou eu que estou dizendo. Um dos advogados disse isso na Jovem Pan. Disse que o pessoal ia sofrer as consequências jurídicas. Então, o peso da lei para quem a corrompeu. Eu ainda acredito nisso. E assim, pessoas comuns que não têm foro privilegiado sobre uma investigação do Supremo Tribunal Federal, essa é uma das aberrações jurídicas do caso. A liberdade de expressão foi violada, eram simples conversas sobre política ali, não tinha nada arquitetado, não tinha um ato de violência, como a Fabi bem falou, não feria a lei de segurança nacional. Pessoas comuns que tiveram a sua privacidade violada. Mais do que isso, empresários que geram renda e emprego no país e que, inclusive, sustentam os salários milionários dos ministros do Supremo, as mordomias, a boa vida dos ministros do Supremo, porque o Estado não produz. Esses empresários lidam diariamente com alta burocracia, com impostos, com risco. Eles sabem o que é matar um leão por dia para dar dinheiro também, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal para ter uma decisão como essa. Agora, vamos juntar tudo. Junte isso com a prisão do deputado Daniel Silveira por crime de opinião. Junte isso com a perseguição da Interpol, não, o acionamento, não a perseguição, mas o acionamento da Interpol para prender o jornalista Alan dos Santos, o meu xará, por crime de opinião. Junte isso ao caso Oswaldo Eustáquio, que fez uma matéria e foi preso. Junte isso à desmonetização com acusações vagas, levianas, advogados sem acesso aos processos dos canais do YouTube. Que nome que a gente dá para isso? Onde a liberdade de expressão está sendo violada, onde a gente vive um estado de censura, porque hoje a gente não pode dar a opinião que a gente quer. Primeiro, a gente sofre um assassinato de reputação, dependendo do tema. Depois, a gente tem medo de perder o nosso emprego, o nosso sustento, porque as empresas estão intoxicadas e sofrem pressão de uma agenda progressista, o departamento de RH e de marketing dessas empresas estão intoxicadas, e aí todo mundo, com razão, fica com medo de dar determinadas opiniões nas redes sociais. E agora, o Estado oprimindo o indivíduo. Não é o Estado protegendo o indivíduo do próprio abuso do Estado. Não, é o Estado usando o seu poder para oprimir o indivíduo. Que nome que a gente dá para esse regime? Vamos parar de eufemismos, falsear a realidade. Isso é ditadura. Você pode falar isso por aí que você não vai se passar por louco. Porque, aliás, nenhum regime ditatorial, o governante ele vai falar assim, agora estamos numa ditadura. A partir de agora é a ditadura federativa do Brasil. Não existe isso. Toda pessoa autoritária, ela vai passar um verniz do bem. Estou fazendo isso para o seu bem. Estou fazendo isso, estou atacando a democracia, estou atacando a liberdade para defender a democracia. É para o seu bem. E os idiotas úteis, os inocentes úteis, embarcam neste discurso. Ditadura no imaginário popular não é tanque na rua, é tanque na rua. Mas ditadura não precisa de tanque na rua, o sistema só endurece quando é necessário. Se a gente for agora em alguns países que são ditaduras, a vida vai estar normal lá, mas não vai ter liberdade de imprensa, não vai ter liberdade de opinião, vai ter censura. Então é isso que caracteriza um regime ditatorial. E liberdade, uma vez perdida, é mais difícil de recuperar do que o caráter. Então,
o momento é muito crítico do que está acontecendo, porque eu não quero ouvir uma entrevista no Jornal Nacional daqui 4 anos falando, fique calado se puder. Puxa vida, hein? Nossa, ó, o pessoal bateu até palma lá no salão. Uau! Parabéns, viu? Nossa, é verdade, ó, gente. Muito bem. Paulo Figueiredo ainda vai falar, é claro, mas olha, recortem essa fala do Alan, vamos passar isso adiante, viu? Se fosse programa esportivo, eu diria, hoje você ganhou um motorrádio. Vai, Paulo Figueiredo. Até é difícil, depois de um brilhantismo tão grande do Alan. Obrigado, Paulo. Eu queria chamar a atenção para um expediente que moveu essa ação, que é muito comum, está sendo cada vez mais comum. E mais uma vez eu bato na tecla da imprensa. E eu temo ser repetitivo nesse assunto, mas é porque eu não vejo males hoje, não vejo males na nossa sociedade que não passem pela corrupção da imprensa. E nesse caso, especificamente, existe um expediente que aqui nos Estados Unidos tem nome, se chama Wrap-Up Smear, que em inglês, a tradução em inglês significa embrulhar a difamação, uma difamação embrulhada. E eu explico. Como é que funciona isso? É um conluio entre uma autoridade policial, autoridade judiciária, alguma coisa do tipo, e um veículo de imprensa. Algo é vazado para a imprensa, porque a gente não sabe se o jornalista obteve primeiro essas informações ou se elas chegaram para o gabinete do Alexandre de Moraes e este vazou para o jornal. O jornal publica a reportagem depois serve como base e única base no processo para a ação policial, e depois que acontece a ação policial, a reportagem fala, tá vendo como era verdade o que a gente tinha dito? Tá vendo como era um assunto relevante? Entendam, toda difamação ela é embrulhada num conluio entre imprensa e autoridades policiais, jurídicas, judiciais, partidarizadas. E com isso, você consegue justificar a perseguição a qualquer opositor. Reparem, nessa semana, uma candidata a deputada do PT, não do PT, mas que apoia o presidente Lula, eu não vou citar aqui o nome, mas e também o André Danones, estavam 2 dias antes da operação da Polícia Federal contra os empresários, dizendo que tinham recebido informações de que vinha uma operação por aí. Ora, até onde eu sei, existe uma lei que diz que se você vaza informações de operações que você teve acesso, você está violando sigilo funcional. A Fabi, advogada, pode dizer se eu estou equivocado. E no final das contas, a base para a operação foi apenas as reportagens de jornais. E talvez as reportagens tenham surgido justamente para dar a volta a essa súmula que diz que provas, que conversas de WhatsApp não podem ser utilizadas por si só em peças processuais como a prova de acusação. Então, você não usa a conversa de WhatsApp, mas você usa a reportagem de jornal. A reportagem de jornal, às vezes, sai porque você vazou o conteúdo, o teor das conversas de WhatsApp. Eu não estou dizendo que aconteceu, porque eu não tenho como saber, mas isso acontece. Você, autoridade da Polícia Federal ou Alexandre de Moraes, hoje em dia o Alexandre de Moraes tem a sua própria Polícia Federal, vazam para a imprensa e com isso você consegue dar ar de legalidade a tudo que você quiser, além de preparar a opinião pública para as suas ações. Então, esse tipo de conluio entre jornalismo partidário e autoridade policial e judicial partidário, chama de deep state, burocratas não eleitos partidários, isso, eu não conheço nada mais antidemocrático do que isso. Fabi, é isso. E então, o inquérito ainda chama Inquérito dos Atos Antidemocráticos. Realmente está dizendo que são atos antidemocráticos, só que a gente precisa prestar atenção se é no sujeito passivo ou no sujeito ativo. O que eu me preocupo é que alguns jornalistas ainda vieram com a cara de pau de dizer que esses empresários estavam há muito tempo sendo investigados e que membros, agentes da PF já sabiam disso e tinham passado ali para eles de forma privilegiada. Meus queridos, isso não existe. Não existe investigação alguma sem as pessoas não saberem o que está acontecendo, né? A tutela de provas, quando você pega algo íntimo, como o celular, que é
quando é o WhatsApp, que é comparado ao sigilo de correspondência, você tem uma série de cadeia de tutela, de guarda daquelas provas, que você não pode vazar por aí em sites pequenininhos aí que depois é transformado pela mídia extrema aí como se fosse muito grandes. Isso não é a realidade. Então, essa conversinha de jornalista, e eu tenho um amiguinho da PF, mentira. Mentira, eu desafio você, jornalista, a contar essa verdade. Cara de pau, tá? Não existe investigação alguma. Agora, se isso vai estar embasado somente nessas meras reportagens, aí a gente não sabe, porque a gente não tem acesso integral aos autos, nem os advogados, ao que me consta. Mas a indicação é dessa mesmo, tá? Estão tentando puxar até o foro privilegiado para dizer que existe um financiamento aí de campanha, de atos, que para nós, a gente sabe muito bem, minha senhora, você vai na manifestação, né? Você sabe o que é vestir uma camiseta do Brasil, levar uma bandeirinha, ficar gritando lá e fazer uma oração e ficar mito, mito, mito. Pronto, falei, porque é realmente o nome do candidato que se persegue. Então, estão tentando tirar a legitimidade de pessoas da livre manifestação também, direito constitucional. Ia ficar até amanhã falando. Então, esse pessoal precisa sentir o peso da lei, o que está na lei, o que está na Constituição Federal. E eu estou felicíssima, porque imagino os advogados desses empresários. Oh, meu Deus, vocês subestimaram aí a força desse pessoal que é super patriota e gera emprego aqui no nosso país. Você acha que esses caras iam querer dar o golpe no Brasil, meus queridos? Vocês estão bem enganados. É verdade. A gente tem 4 minutinhos. Eu só queria pegar um gancho final aqui do que você falou. Você citou, por exemplo, pessoas reunidas para rezar em oração. E o voto religioso nessa eleição, ele é um grande fator. E há uma tentativa clara de enganar o eleitor. Tem gente indo para a igreja, rezar para a igreja católica, visitando templos, visitando igrejas evangélicas, que jamais faria isso se não fosse o período eleitoral. No Rio de Janeiro tem um candidato, por exemplo, que defendia a legalização das drogas. Ele deu uma entrevista agora dizendo, não, agora eu mudei, eu sou contra. E foi fotografado rezando. Na eleição passada, você tinha a Manuela Dávila, o Fernando Haddad, que é aí candidato. Esse pessoal vai à igreja só em época de eleição. Então é mentira. Busque saber o que os partidos deles, o que os grupos deles defendem em relação a aborto, em relação a drogas, em relação a tantas outras coisas, né? A bandidolatria, em muitos casos, em reagir contra a letra da lei que pune o crime. Vá atrás para saber tudo isso, né? Porque rezar em época de comunistas, rezar em época de eleição é enganar o eleitor. Então é muito importante, você que é evangélico, né? Você que é chamado de facção religiosa por um candidato à presidência da República, preste atenção, porque nesse caso, ainda que ele falou o que ele pensa, mas outros tantos estão tentando enganá-lo, enganar você que está assistindo ou alguém que possa vir a ter acesso a esse vídeo. Aliás, vamos tentar descontrair aqui, ó, no último minuto, só para, enquanto eu falava a minha... As caras e bocas do Bonner, né? Eu fiz as caras e bocas do Bonner? Não, eu digo se na nossa adolescência, com os 20 anos de idade, se você, Fabi, tinha... pessoal que fazia aquelas sempre caras e bocas, não, né? Aquele trejeito, mas só para... Deixa eu contar uma história em 30 segundos que me ocorreu aqui. O duro de estar tanto tempo nessa estrada do jornalismo é a memória, né? Essa coisa do comunista rezar, Fabi. Você sabe que tem um jornalista, já morreu, chamado Sebastião Neri, muito antigo, né? Escreveu muito na década de 70, nos anos 80, e eu me lembro que ele escreveu um livro, chama A Nuvem, se eu não estiver enganado o livro dele. Ele descreve uma viagem que ele fez de avião com o Brizola. O Brizola tinha sido recém-eleito no Rio de Janeiro. E o Brizola, claro, ateu, óbvio, todos eles ali, mas morria de medo de avião. E o avião entra numa turbulência danada, e ele vira, né, o Sebastião Neri começa a rezar. E aí o Brizola olha para ele e fala assim, você ainda conserva a fé da época do seminário, né? Aí o Sebastião Neri vira para o Brizola e fala assim, mas eu também te vi falando baixinho, com os olhos cerrados ali. Aí o Brizola fala, eu sempre falo com ele, eu converso muito com o velho. E o Sebastião Neri dá um pulo da cadeira e fala assim, com Deus?
Não, com Getúlio. Pelo menos foi honesto. Dito isso, vamos às mensagens que chegaram para cá. Você que faz esse programaço com a gente, vamos lá? Girando o que vem pelo Twitter. Silmara Akizawa Gomes. O programa 62 minutos é excelente, vocês são nota 1000. O próximo agora para o Alan. Vamos lá, Alan Gani. Chega mais um tweet. Tá difícil Tá aqui. difícil até de focar, né? Programa top. Vou ter que tirar. Aborda os assuntos de forma imparcial. Parabéns a todos. É isso aí. Fabio, próximo. Professor Aguinaldo Ramalho, meu programa favorito pastor, do domingo. Eu sempre confundo isso, gente. O alto nível tanto do apresentador como de seus comentaristas. Obrigado, viu? pastor Aguinaldo. É isso, eu acabei de falar justamente sobre igreja, né? Vamos para o próximo, para o Paulo Figueiredo. Saulo Felipe, o quarteto fantástico do debate. Fabi, Alan, Paulo Figueiredo e Silvio Navarro, vocês são demais. Muitíssimo obrigado, querido. Vamos lá, Alan Gani, seu binóculo mágico hoje. Vamos lá, que vem por aí. Vamos ver se aqui Gilson, vai... já... Boa noite. Não, tá ruim de foco, mas aqui meu olho melhorou. Boa noite, amigos. Programa dinâmico e inteligente. Parabéns. Vai lá, Paulo, mais um. Deolinda Moreira, adoro esse time. O Brasil precisa de vocês. É bom Tamo que a junto. letra tá cada vez maior. Lá. Vai, Fabi. Temos ainda dois tweets, um para Fabi e um para mim. Vai. Bianca Talim, moro fora do Brasil e acompanho quase todas as lives. Estou amando o 62. Parabéns, queridos. Continue. Sucesso, 7 vezes sucesso para todos vocês. Muito obrigada, Bianca. Para fechar, o último da noite, o Falcão Júnior. Precisamos continuar falando a verdade, porque somente com a verdade venceremos a perseguição e iremos conscientizar as pessoas. É isso, meu caro Falcão Júnior, é isso. Quanto mais mentiras eles contarem, quanto mais tentarem nos barrar e impedir, mais verdades falaremos sobre eles. Dito isso, quero me despedir aqui, Fabi, Alan, meu querido Paulo Figueiredo. A gente se vê domingo que vem. Domingo que vem tamo junto. Até o próximo programa. Valeu. É isso. Muito obrigado a você pela companhia. Agora, finalzinho de noite, uma ótima semana. Muito obrigado a toda a equipe de produção de 62 Minutos. Fiquem com Deus. Até mais.